Talvez você tenha clicado nesse vídeo por estar no piloto automático ou até mesmo estagnado nas tarefas que você precisa ou nos projetos e planos que você não consegue tirar da gaveta. Mas esse vídeo ele foca mais na execução, justamente, e algumas estratégias interessantes que você pode aplicar na sua rotina para tentar fazer a engrenagem girar um pouquinho, né? Tentar sair da estagnação, sair do papel os seus projetos. Eu acho que é muito importante a gente entender que a gente precisa realizar ações para que as coisas se concretizem, né? Às vezes a gente fica muito no mundo das ideias, muitas vezes o perfeccionismo atravessa a gente precisa esperar que a situação esteja perfeita para poder executar as coisas ou poder começar alguma coisa. O canal, para mim, também é um grande exemplo disso, né? Eu tinha ideia desde 2017, mas para poder começar eu queria ter uma câmera boa, eu queria ter um microfone bom, eu queria ter isso, queria ter aquilo. E aí teve um dia que eu simplesmente pensei, caramba, se eu não começar agora, já em 2020, 3 anos depois de ter a ideia, se eu não começar agora, eu não vou mais fazer. Porque eu fico adiando e aquilo não rolava. Tudo bem que não começou do melhor jeito possível, afinal... E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre os transtornos psicológicos do Tony Stark, o Homem de Ferro. Coitada dessa menina, alguém precisa dar um prato de feijão pra ela. Mas, de qualquer forma, colocar as coisas em prática é aquilo que te deixa mais próximo do que você busca. Então, nem que você não comece do jeito que você gostaria, exercitar aquilo, ter a prática, é o que vai te deixar mais próximo do que você quer alcançar. Então, é o famoso, a prática leva à perfeição. E bom, é natural termos preocupações de estarmos ou não desperdiçando a nossa vida, afinal, o nosso tempo é curto, limitado, e a gente quer investir em algo que nos realize, que nos faça feliz. E, aproveitando, uma das melhores maneiras de investir profissionalmente em si mesmo é entrando para a lista VIP com o maior desconto do ano da Alura, maior escola de tecnologia do Brasil, que tá passando aí pela Black Friday. As inscrições da lista VIP vão até dia 24 de novembro e com ela você vai receber novidades em primeira mão, ter acesso a bônus exclusivo, tudo isso para impulsionar a sua carreira. E com certeza vai ser incrível para você que tá começando na área de programação, inteligência artificial, data science, marketing, enfim, comunicação, tem diversos cursos mesmo, desde para você que tá começando até para quem quer transicionar de carreira ou até mesmo aprofundar os seus conhecimentos nessas áreas. Ao embarcar nessa com a Alura, você também tem acesso à maior comunidade de tecnologia do país, fazendo você reforçar os seus conhecimentos, trocar ideia com as pessoas e acelerar os seus resultados. Então, bora preencher o formulário, clicar no link aqui da descrição para ficar por dentro do Alura Verso. Lançamentos semanais, desafios práticos, troca de ideia com a galera, então assim, eu não ficaria de fora, a gente sabe quanto que o ambiente também é importante para o nosso desenvolvimento e a Alura consegue proporcionar tudo isso. E bom, acho que primeiro vamos entender como acontece para a gente executar um comportamento, para a gente ter uma motivação. Quando eu digo motivação, não é o gif de bom dia cheio de glitter que a sua tia vai mandar no grupo do WhatsApp. É o motivo para a ação, o que faz você executar aquilo. Então, dopamina, por exemplo, é um neurotransmissor muito correlacionado ao prazer, quando a gente fala no senso comum. Mas também é um dos principais ligados à motivação, ao motivo da ação. E como funciona neurologicamente essa circuitaria para a gente iniciar uma ação? É justamente pensar que o nosso cérebro ele é plástico, ou seja, ele se molda a partir das nossas experiências, do que a gente expõe a ele. E a gente tem diversos receptores de dopamina. Vamos imaginar que essa minha mão, cada dedo é um receptor de dopamina. É claro que a gente tem numa escala absurdamente maior que isso, mas esses 5 aqui já tá bom só para ilustrar a movimentação que acontece. Então, vamos imaginar que você precisa, sei lá, ir no mercado ou engajar em qualquer tarefa, seja leitura, seja academia, atividade. Para realizar a execução da tarefa, diversos neurotransmissores são disparados e eles precisam se conectar com seus receptores. Então, bom, aqui são os neurotransmissores se conectando. Beleza. Show. Foi lá e executou a tarefa. Onde que está o problema? Nosso cérebro, como eu falei, ele é plástico, né? Neuroplasticidade. Ele se molda a partir do exercício que a gente faz nele e nas coisas que a gente acaba expondo ele. Se a gente está habituado a ter muitos hiperestímulos, seja redes sociais, vídeos curtos, algum uso de substância, pornografia, diversas coisas que são hiper, mega recompensadoras, que soltam aquela carga violenta de neurotransmissores, vem aquela despeja, aquele mar e se conecta muito fácil. E o que acontece? O nosso cérebro é caro, ele quer sempre poupar energia. E para poupar energia, ele vai utilizando daquele mecanismo de neuroplasticidade que a gente comentou agora, e ele vai se fechando, porque afinal é muito fácil de se conectar, então os receptores vão se encolhendo e você vai conectando muito fácil aquilo. Qual é o problema disso tudo? O problema é, ok, você fez esse hiperestímulo com essa carga violenta de neurotransmissores
e ficou assim os seus receptores. Não é mais assim, agora é assim. Italiano, mas enfim. Agora é assim. Então, quando você quer fazer uma atividade que não tem esse hiperestímulo, essa alta carga de neurotransmissores, como, por exemplo, ler, fazer uma corrida, uma caminhada, ou executar algum projeto que você precisa, seja profissional ou pessoal, os neurotransmissores são isso aqui. E aí acaba ficando mais difícil de se conectar. Não é mais aquela grande quantidade e os seus receptores estão acostumados naquela grande quantidade, então eles não estão nem se esforçando para se conectar. Depois de muito e muito esforço, aí você consegue. Então, qual é o objetivo aqui? O objetivo é falar para você evitar certos comportamentos de hiperestímulo para não reduzir a sua motivação, ou seja, os motivos da sua ação, e fazer os seus receptores se conectarem aos seus neurotransmissores com uma maior facilidade para executar o comportamento. E é por isso que muitas pessoas acabam se viciando em certas coisas, seja aposta, seja substância, seja pornografia e várias outras atividades que são viciantes por serem hiperestimulantes e porque daí o nosso cérebro não acha mais graça, ele não consegue mais se conectar com outros tipos de atividade, porque a gente está acostumado com aquele balde de neurotransmissores que fica muito mais fácil de sentir prazer, muito mais fácil de executar o comportamento. Então, identificar quais desses comportamentos podem estar sendo quase que vampiros, sugando todo o seu potencial de ação, o seu potencial de comportamento, é muito importante para você poder cercar isso, para você poder botar limite nesses comportamentos hiperrecompensadores, hiperestimulantes e que te deixam com essa obesidade mental. A partir disso, outro ponto importante é identificar os seus pensamentos automáticos a respeito de si ou do mundo. Então, todos nós temos crenças a respeito de nós que fomos montando ao longo da nossa vida, de acordo com as nossas experiências, de acordo com os nossos relacionamentos e assim por diante, e a gente continua botando camadas nessas experiências. Isso resulta em pensamentos automáticos quando a gente vai tomar certas ações. Então, aquele clássico exemplo que a gente traz quase todo vídeo aqui, mas que é muito ilustrativo, porque todos nós já passamos por situações parecidas com essa. Mas um aluno que a vida inteira escutou que não era capaz, ou que os outros eram melhores, ou que ele era insuficiente, e que foi construindo essa crença a respeito de si, quando ele precisa fazer uma prova, os pensamentos automáticos que podem vir em relação a essa situação da prova são justamente não vou conseguir, ou sou incapaz, ou os outros vão ir melhor do que eu, ou não vou nem tentar, não vou nem começar a estudar porque não vai valer a pena e eu vou só me frustrar. Então, diversas coisas podem ocasionar esses pensamentos automáticos a respeito de si ou do mundo, e vem acompanhado com emoções e afins. Ter quase como um diário dos seus pensamentos automáticos pode ser muito útil para quando esses padrões acontecerem e tentarem te impedir de executar a ação, você consiga reestruturar eles também. Então, uma coisa muito recomendada é o registro de pensamento disfuncional, RPD, que a gente sempre fala aqui no canal também, mas ele é muito útil porque ele traz um escopo onde você bota, cada vez que você sentir uma emoção mais quente, algo mais desconfortável, você anota qual foi a situação que você estava passando, qual pensamento automático, ou seja, qual declaração a respeito de você mesmo ou do outro o seu pensamento fez, e aí qual emoção que veio associada. Então, essa criança poderia registrar que a situação é a prova, o pensamento automático é sou burro, não vou conseguir, e a emoção pode ter sido ansiedade, raiva, frustração, diversas outras. Então, tendo esse registro ao longo dos dias com várias situações diferentes, faz você conseguir identificar alguns padrões nos seus próprios pensamentos automáticos. E esses pensamentos automáticos falam a respeito de quê? Das crenças que a gente estava falando antes. Então, identificando esses pensamentos automáticos, quando eles vierem em situações parecidas, você já vai saber que talvez seja o seu pensamento automático tentando te sabotar, e aí consegue tentar reestruturar ele, né? Fazer a reestruturação cognitiva, que é substituir esses pensamentos para algo mais funcional, que condiza mais com a realidade. Uma dica interessante para você fazer isso é, quando o pensamento vem, você tentar colocar ele para os dois extremos e depois puxar ele para o que seria o mais realista. Então, essa criança poderia pensar, bom, sou burro, não vou conseguir, não vou fazer a prova. Ela pode pensar o que de pior pode acontecer. Então, ela arrasta o pensamento lá para a ponta, e aí o que de pior pode acontecer? Ela pode reprovar, ela pode tirar uma nota ruim, os outros podem rir dela, isso é o que de pior pode acontecer. E aí o que de melhor pode acontecer? Leva lá para o outro extremo. O que de melhor pode acontecer é que ela pode ir bem na prova, ela pode ser elogiada, ela pode tirar uma nota maior do que ela geralmente tira, se ela estudar e afins. E aí depois tentar pegar esses dois pontos que estão em extremos e fazer o intermédio deles. Onde eles se relacionam e o que eu consigo tirar ali que poderia ser o mais realista, ou seja, o mais médio que talvez condiza com a realidade, com base nesses dois extremos, né? Puxar eles agora para o meio. Fazer isso com o seu pensamento automático, depois de você identificar quais os tipos de pensamento você tem, pode te ajudar a sempre fazer esse exercício, para a gente não catastrofizar tudo imediatamente. E beleza, agora que a gente já identificou o que pode te paralisar na ação, que a gente conversou ali sobre o sistema de conexões e o sistema de habituação aos neurotransmissores,
E agora que a gente já entendeu também o papel dos pensamentos automáticos, quando você trava para fazer certas coisas ou quando você não inicia certas coisas por alguns pensamentos automáticos que podem vir, agora que a gente já sabe essas identificações, vamos partir um pouco para a ação. E é como colocar novos hábitos na sua rotina, como organizar melhor a sua rotina. Então, lembra que eu conversei agora há pouco com vocês que nosso cérebro é caro, então tudo que ele puder fazer para economizar energia, ele vai. Então, o nosso processo de neuroplasticidade, geralmente, ele também se encaminha para as formas que ele pode ser mais econômico, digamos assim. Por isso que comportamentos hiperrecompensadores são muito mais atrativos. Então, para fazer um comportamento ser executado mais vezes, o ideal é que você facilite o acesso a esse comportamento. Então, por exemplo, quero tomar mais água. Estou falando uma meta real minha. Eu estava tomando pouquíssima água e tomando muito café mesmo. Por mais que tá a xícara aqui, tem água, então eu facilitei o acesso à água. Então, se eu tivesse que parar tudo que eu tô fazendo agora, dar pause aqui na gravação, dar pause na câmera, dar pause no microfone, ir lá servir e voltar, muito mais difícil o comportamento. E o mesmo vale para você que quer tirar algum hábito, seja o uso excessivo de celular ou algum tipo de substância, dificultar o acesso, ou seja, deixar o seu celular longe em momentos que você precisa ter mais foco, desligar, ou até mesmo comportamentos compulsivos, como, pedir muito iFood e acaba prejudicando tanto a sua saúde quanto a sua saúde financeira também, né? A física e a financeira. Talvez desinstalar o aplicativo ou desinstalar também os seus cartões que ficam ali automáticos já no aplicativo, pode ser um bom jeito de mostrar para o seu cérebro que é muito custoso fazer. Porque, afinal, por que o iFood é mais atrativo do que você ir ali cozinhar? Porque, cozinhar dá muito mais trabalho. Então, o nosso cérebro é caro, ele quer economizar. Então, usar essa artimanha a seu favor para tentar colocar mais próximo de você comportamentos que você quer reproduzir e mais longe de você comportamentos que você quer afastar. E quando eu digo longe e perto, é quase que fisicamente mesmo, barreiras físicas podem ajudar. E tentar estruturar a sua rotina um pouco mais dessa forma pode ser um grande auxílio para que isso seja perpetuado ou extinguido. E por último, mas não menos importante, trazer aqui um esqueminha de metas proposto no livro Garra, da Angela Duckworth, uma neurocientista fantástica, que eu até recomendo para todo mundo o livro dela, é muito bacana. Mas ela traz vários estudos de pessoas que, atletas, pessoas consideradas felizes com suas vidas e bem-sucedidas, realizadas profissionalmente e afins, e ela tenta identificar, seja revisando estudos, seja fazendo entrevistas, identificar os fatores comuns que essas pessoas acabaram fazendo, realizando ou tendo, e vinculando com estudos de neurociência para tentar ver qual é a ciência por trás disso também. Então, ela traz um esquema de organização de metas muito interessante, com base numa pesquisa que ela pegou do Daniel Cumbs, não sei como se pronuncia exatamente o nome dele, mas ele acompanhou por diversos e diversos anos vários nadadores, desde nadadores olímpicos até nadadores, iniciais, mirins e afins. E ele foi tentando identificar quais eram os pontos que faziam aquela pessoa ter sucesso, aqueles atletas realmente terem sucesso. E ele chegou na conclusão de que não era um super truque ou questão de talento, mas sim que vários pequenos fatores feitos na vida daquela pessoa e somados faziam um efeito cascata no resto, como se fosse quase que uma pirâmide, assim. Então a Angela Duckworth fez esse desenho, que é bem interessante, onde lá em cima, no topo, coloca a meta principal. Então, usando um atleta, por exemplo, mas eu quero que você adapte isso para o seu objetivo, vai pensando já, enquanto eu tô falando, já vai pensando qual é o seu e vai preenchendo para isso ficar o mais ilustrativo possível e esse vídeo ter uma utilidade real e prática para você. Então, esse é meu objetivo. Olha ali o topo. A meta principal. Vamos supor que um atleta seja ganhar a Olimpíada ou ser um atleta bem-sucedido ou algo nesse sentido. Então, é a meta principal. Na segunda camada, no nível intermediário de metas, ele colocaria as áreas, as coisas importantes de serem realizadas em conjunto para que aquela meta aconteça. Então, digamos que treinar é algo muito importante para que isso seja possível. Se alimentar melhor, então alimentação também, e sono. Digamos que esses são os 3 pontos que aquele atleta principalmente precisa se preocupar, porque alinhados esses 3, ele consegue mais fácil chegar no topo daquela meta. Já no nível inferior, na parte mais basal ali da pirâmide, seria as formas de execução. Então, você vai quebrar toda essa pirâmide para botar as formas de execução embaixo. Então, ele poderia dizer que no treino seria fazer tanto tempo de cardio, com X frequência por semana e assim por diante. Então, são pequenas ações ali que ele vai colocar na rotina dele, ligadas à meta intermediária. Então, na alimentação poderia ser cortar tal alimento ou então inserir mais um tipo de alimento, carboidrato e afins em tal parte do dia. E já no sono poderia ser começar a dormir tal horário. Então são pequenas coisinhas feitas diariamente que vão nessa base da pirâmide.
E aí, quando você monta tudo isso, você percebe que agora você precisa se preocupar apenas com a base da pirâmide, porque o resto vem como efeito cascata. Então, se ele executar estas coisas que estão na base, ou seja, as pequenas coisas, somadas, elas já vão escalonar automaticamente ao topo, ao ponto principal que ele queria atingir. Então, você pode fazer isso tanto em grande escala, com um objetivo maior seu, até mesmo se fazer isso em pequenas escalas, como, por exemplo, botar uma aprovação em um concurso, ou então simplesmente passar em uma prova de alguma disciplina da faculdade. E aí ali quebrar isso em metas intermediárias e metas inferiores, para que essas inferiores sejam a única coisa que você vai precisar se preocupar, ao ponto de que elas, por si só, quando somadas por um tempo constante, vão automaticamente trazer as outras como um efeito dominó. Então esse foi um vídeo um pouco mais curto, mas mais funcional. Então eu tentei fazer desde o processo neurológico na tomada de ação de um comportamento, até o cognitivo, ou seja, os seus pensamentos automáticos, até o que a gente consegue fazer ali de prático, né? De, identificar esses pensamentos automáticos, reestruturar eles e trazer as coisas ali nesse formato mais de metas quebradas, para que elas sejam executadas também com uma maior facilidade. Então tenta combinar também o fato de que o ambiente, a modulação dele, deixar as coisas mais próximas com a base ali da pirâmide pode ser de grande ajuda para você implementar na sua rotina. Muito obrigada pela atenção de sempre e tchau!